Oi, turma do oitavo ano, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Espero que seja bom dia, né? Espero que estejam assistindo o vídeo pela manhã, tá bom? Então, agora é hora de fazer correção da atividade da página 164, 165, 166 e 167, 168. Talvez a gente encerre o vídeo um pouquinho antes, tá bom? Mas eu vou dizendo até onde foi aqui. Então, vamos lá. Vamos para a primeira questão. Correção, não é para fazer, não é para responder agora, tá bom? Da página 164. Quais foram os fatores que propiciaram a grande diversidade de recursos naturais do continente americano? Porque o continente americano tem muitos recursos. Tem a ver com a questão geológica e geomorfológica, tá? É a formação do nosso relevo. O nosso território já é um território muito antigo, tá bom? Nosso relevo é de estrutura antiga, a gente chama isso de bacia sedimentar e de bacia sedimentar e escudos cristalinos, tá bom? Então, é a geologia, a geomorfologia do nosso continente que favorece isso. Vocês bem sabem que petróleo, por exemplo, é um combustível fóssil, ou seja, é formado a partir da fossilização de matéria orgânica, né? Ele demora muitos anos para se formar na natureza. Então, como é um relevo muito antigo, é mais fácil achar petróleo por aqui, principalmente na América do Sul e da América do Norte. Vale destacar que na América do Sul e na América do Norte a gente tem a Cordilheira dos Andes e a gente também tem as Montanhas Rochosas. Aí esses relevos são mais novos. Montanha sempre é mais novo. O que é mais velho? Planície. O que é mais novo? Montanha. Tá? E aí a formação da cordilheira e das montanhas rochosas tem a ver com um dobramento moderno, né? Que é quando duas placas entram em contato, né? A convecção de placas, quando elas se cruzam e dobram, tá bom? Então tem a ver com a geologia e a geomorfologia. Segunda questão. Defina atividades primárias e cite seus principais setores. O que é atividade primária? Eu comecei a outra aula falando que era, né, um setor da economia que está voltado diretamente ao campo, seja no cultivo da agricultura ou seja na pecuária. Isso é o setor primário. Então, isso é uma atividade primária. O que é que tem na atividade primária? Agricultura, pecuária, exploração, mineral ou vegetal e a pesca, tá bom? Então a mineração também está dentro. Ok, vamos para a terceira questão. De verdadeiro ou falso essa. A natureza possui uma notável capacidade de regeneração. Embora alguns ecossistemas sejam muito vulneráveis aos impactos ocasionados pelo ser humano e as variações, ambientais. A dinâmica ambiental se expressa pelo comportamento dos elementos na natureza, bem como pelos aspectos socioeconômicos da sociedade. Sobre esse assunto, marque verdadeiro ou falso, né? Então, a primeira, letra A. A relação entre a sociedade e a natureza forma um conjunto fundamental para a compreensão das análises socioambientais do espaço geográfico. Corretíssimo. O processo de desmatamento pode ocasionar o rompimento do ciclo hidrológico, a perda do solo pelo processo erosivo, bem como alterações no comportamento das variáveis climáticas. Verdadeiro também. E a letra C, como agente de transformação das relações entre homens e destes com a natureza, a industrialização implicou a urbanização baseada na defesa ambiental, propondo medidas antipoluidoras e protecionistas. Frase correta até essa história de defesa ambiental propondo medidas antipoluidoras. Não, tá bom? Inicialmente não foi assim, naturalmente não é assim. Países ricos, centrais, em cidades
Em lugares que existe uma preocupação ambiental mais intensa, talvez isso aconteça. Eu não garanto, inclusive, viu? Uma cidade crescendo, uma cidade eco, né, vamos assim dizer, pensando na sustentabilidade, isso é muito difícil. Existem pequenos grupos que já ajudam bastante dentro das cidades que fazem isso, mas a cidade em si, não, um conjunto não. A letra C é falsa. Quarta, leia o texto e responda a questão que segue. Soja desmata a Amazônia. Lembra que eu falei de soja, né? Na última aula lá. Em 5 anos de monitoramento do plantio de soja na Amazônia, constatou-se que uma área de 18.414 hectares dos estados de Mato Grosso, Pará e Rondônia foi desmatada e cultivada a soja na região, contra 11,99 mil hectares da safra de 2010 para 2011, um aumento de 57%. Metade, né? Em poucos anos. Essa matéria é 2016, em 5 anos mais ou menos. Então vamos lá. As atividades econômicas na região amazônica, particularmente a pecuária e o cultivo de soja, são responsáveis pela redução de enormes áreas de floresta. Inclusive hoje, em 2020, o negócio está descontrolado. Que alternativas apresentam a consequência irreversível decorrente da falta de floresta original? Letra A. Redução da biodiversidade, pois muitas espécies ainda desconhecidas desaparecerão. Tá bom? É isso, o foco aí é irreversível. A gente não tem como replantar bicho, né? Então, se for o caso, assim, de poluir o solo, de poluir as águas, a gente ainda consegue reverter. É caríssimo, não é de interesse de Estado nenhum. Mas ainda há soluções. Agora, se a gente perde as espécies, principalmente as animais, não tem como. Ou até as vegetais, porque se a gente não tem mais aquilo, aquela semente, como é que vai replantar? Tá? Agora, a questão animal é bem complicada, porque os bichos maiores, né, e ditos mais ferozes, assim, eles tendem a ir para outro lugar. Viu que começou o processo de matamento, né? Eles entendem, né, que ali o habitat natural deles foram alterados, né? Então eles vão para outros lugares, vão migrando, vão migrando. Eles podem, devem e param nas cidades. Ah, a gente viu uma onça, viu uns aqui, viu tal bicho na cidade. Gente, é porque ele correu mesmo do processo de desmatamento, de queimada, tá bom? Ele tá procurando outro canto. Se perdeu aquele espaço. No caso, o que era uma floresta deu lugar ao cultivo de soja. Ele não vai morar no meio da soja, entendeu? Ele precisa se alimentar, então tudo estava ali para ele. Então ele vai procurar e possivelmente vai atacar, né? É uma defesa do animal, o instinto que todos os animais têm, inclusive a gente, é o de defesa, né? De sobrevivência. Então, se perdeu a diversidade de espécies, principalmente animais, fica impossível de se repor, tá bom? A quinta questão. Releia o texto Exploração dos Recursos Minerais na América e responda. Como é realizada a exploração mineral nos Estados Unidos e Canadá? Né? Como é essa questão nesses países da América Anglo-Saxônica? Então, Estados Unidos e Canadá, na América Anglo-Saxônica, os recursos minerais facilitaram bastante a questão industrial. Então, é como eles usam isso na questão industrial. O fato de já ter a matéria-prima. Tá bom? A letra B pergunta sobre os países latinos, né? Como é que eles ficam dependentes da exploração do minério. O Brasil, né? Ele tem a questão da produção de minérios, também de ferro, principalmente, e ele acaba exportando, isso acaba auxiliando a economia, o petróleo. Outros países como Equador, Bolívia, Venezuela, até a própria Jamaica, que é na América Central, também são grandes produtores de petróleo. O que acontece? O caso da Venezuela é muito particular. A Venezuela é um país que, assim, era o bam da produção de petróleo. Melhor petróleo Venezuela. E isso ajudava bastante na economia. Eles tinham um patamar mais alto, economicamente falando. O que foi que deu errado?
aí ter sustentado toda a economia baseada no petróleo. Salvo engano, era 95% de todo o PIB era petróleo. Só tinha o petróleo. Rendia, mas só tinha ele. E o petróleo entrou em crise. Tá bom? Outros lugares começaram a produzir. Seu maior comprador é os Estados Unidos. E os Estados Unidos e Venezuela têm uma briga ideológica. Então, os Estados Unidos barrou a compra para a Venezuela. Lembrando que eles têm um petróleo, que é o xisto, mas é de baixa qualidade, a partir do xisto, né? E aí, eles investiram em pesquisa para melhorar a qualidade do próprio petróleo deles, começaram a comprar petróleo do Brasil, de Oriente Médio, de outros países e deixaram a Venezuela de lado. O que aconteceu? A Venezuela entrou em crise. E a crise econômica virou uma crise social, política, ideológica, e o país hoje está pegando fogo, né? Por não ter pensado em dinamizar sua economia, investir em outras coisas, sabe? Então eles ficaram presos à produção de petróleo. E o petróleo entrou em crise e já era, né? Letra C. Como e por quem são realizadas as explorações de minérios nos países latinos? Aí tá, o Brasil tem uma exploradora nacional, que é a Petrobras, de petróleo, e a Vale do Rio Doce, que aí tem né, já é uma empresa privada. Só que os maiores exploradores são os países centrais, principalmente os Estados Unidos da América. Como eu terminei de falar na última questão, né? Eles deixaram de comprar da Venezuela para comprar em outros lugares, inclusive em Brasil, toda a América Latina, tá bom? Sexta questão. Caracteriza a agropecuária dos Estados Unidos e do Canadá. Então, a agropecuária nos Estados Unidos ela é dividida por cinturões, tá bom? É como se fosse regiões, áreas, tá? Eles chamam de belts, né? Que seria cinturão em inglês, tá? Lá uma região vai produzir algodão, outra vai produzir trigo e por aí vai. É bem dividido, sabe? Esses setores. Cada um vai produzindo uma coisa. E eles também produzem, a partir do bagaço, da beterraba, por exemplo, e do milho, que eles são fortes produtores, eles fazem combustíveis, como etanol, né, como o nosso etanol, né, a gente faz do bagaço da cana-de-açúcar, eles fazem da beterraba e do milho. Tá bom? Os dois países, Estados Unidos e Canadá, mas tem isso ainda mais forte nisso é os Estados Unidos. Tá? Sétima questão. Compare os dois mapas e responda o que se pede. O petróleo no continente americano e América política. Tá bom? Eu tenho dois mapas aí. Vamos lá. Então, no continente eu tenho ali uma faixa no Canadá, os Estados Unidos, uma parte da América Central, Brasil. Esse mapa já passou aqui no livro. Aqui. E aí é só você ver o mapa político do outro lado. De acordo com a análise dos mapas e seu conhecimento sobre o tema, quais os países do continente americano onde o petróleo se destaca como recurso natural? Aí vamos lá. Recurso natural. Vamos destacar o Brasil. Vamos começar de cima, melhor. Da América do Norte para baixo. Canadá, Estados Unidos, México, né? Uma parte da América Central, mas é muito discreta. Brasil, Venezuela. A Argentina, aí também vale destacar esses países. Então, os países são Venezuela, Estados Unidos, México, Argentina, Canadá e Brasil. Tá bom? Oitava questão. O texto a seguir apresenta os trechos do artigo intitulado O Prenúncio da Modificação Genética Planejada, é de 1969, na revista American Cientistas Americanos, pelo Robert, do Instituto de Tecnologia de Califórnia. Então vamos lá. Fala-se muito sobre a possibilidade de modificação genética humana, a modificação genética planejada, especialmente para os seres humanos. Acho que deve haver muita discussão sobre o assunto. Acredito que a possibilidade, hoje contemplada pela primeira vez, é potencialmente um dos conceitos mais importantes a surgir na história da humanidade. Trata-se de um conceito fundamentalmente novo. É um novo horizonte na história do homem.
Ele está falando de modificação genética humana. É outra história, tá bom? Mas aí ele desperta isso quando tem a primeira modificação genética de sementes. Se fizerem sementes, por que não pode fazer humanos? Só a ciência avançar, né? Hoje, mais de 40 anos após a publicação do artigo, os organismos geneticamente mudados são a realidade, portanto transgênicos. Podem ser facilmente encontrados nas prateleiras dos supermercados. Facilmente encontrados e, por vezes, não identificados, tá bom? Todo alimento transgênico ele tem um T na sua embalagem. Então, toda vez que você pegar um alimento transgênico, um óleo de soja, veja isso, tem um T na embalagem. Significa alimento geneticamente modificado. Já teve lei para derrubar esse T, já teve lei a favor, e as pessoas não querem que a gente saiba que está consumindo alimento modificado. E aí precisa explicar por quê, e fica nesse segredo que a gente sabe para onde vai parar, né? Tudo isso. Que é uma questão, sim, o mercado quer vender e não quer dizer o que está vendendo. Para a gente consumir veneno e coisa pior, tá bom? Com relação aos organismos transgênicos, podemos inferir, né? Aí tem as 4 opções, as 4 alternativas. Vocês marcaram qual letra? Acertou quem marcou a letra A. As plantas também são alvos importantes da biotecnologia. Introduzindo-se um ou mais gêneses, pode-se buscar a característica desejada com maior produtividade, maior resistência a pragas e maior qualidade do produto vegetal. Eu acredito que em biologia, em ciências, vocês estudaram agora, em algum momento, reprodução de plantas, né? Que aí tem plantas que se reproduzem só, tem plantas que se reproduzem com abelhas, ajudam a reprodução, e tem plantas que se reproduzem geneticamente falando, tá? Você pode também produzir mais sobre isso. E você tem a biotecnologia entrando aí para facilitar esse processo. Então, olhe como a ciência e a educação é extremamente importante para a economia, tá? Tá se criando sementes modificadas, então tem aí a tecnologia dando passo, né? A biotecnologia, a que mexe com vidas, né? Nona questão. O texto "O uso dos transgênicos aumentou o de agrotóxicos na seção aprofundar para conhecer" aborda 2 aspectos polêmicos com relação à agricultura e aponta uma contradição na promessa feita pelos que debatiam a favor dos transgênicos e defendiam sua utilização. Diminuiriam o uso de agrotóxicos. Segundo o texto, ocorreu justamente o oposto. E alguns pesquisadores apontam consequências graves a esse respeito, baseando-se nas reflexões apresentadas no texto. Responda, né? Então, a ideia inicial é que vamos modificar os alimentos, né? Eles já nascem, eles já vão nascer, eles vão crescer, na verdade, vão surgir já perfeitos, não vai ter praga que pegue nada, vai sair a produção perfeita, não vai precisar usar agrotóxico não. Pelo contrário, né? Uma coisa levou a outra. Então, letra A, qual a consequência imediata disso para a população, né? Consumo de veneno, gente. Consumir uma coisa que a gente não sabe a origem. Quem trabalha diretamente com o uso de agrotóxicos, por exemplo, eles têm risco de câncer, tá? Porque é um produto químico, né, prejudicial. Então, quem trabalha diretamente tem essa possibilidade, tá bom? Desenvolver diversas doenças. Tem assim, diversas doenças que surgiram depois desse uso de agrotóxicos, até mesmo depressão, tá bom? Que sugestões são propostas pelos pesquisadores a respeito do agrotóxico para superar os malefícios causados pela cultura dos venenos? Quais medidas seriam necessárias? Então, para solucionar essa questão, a gente teria que mudar muito a cultura do nosso país, inclusive a cultura capitalista. Seria um pouquinho complicado. Por exemplo, a gente não poderia mais, o correto não seria o agronegócio trabalhar em grandes latifúndios, em grandes terrenos, sabe? Nem produzir uma coisa só.
Seria mais interessante se a gente dividisse a terra, se existisse uma reforma agrária justa, porque aí os pequenos produtores teriam seu pedaço de terra e iam produzir sem uso de pesticidas, né? E até melhoraria a condição nas cidades, né? Porque as pessoas não iam mais estar migrando do campo para a cidade em busca de emprego, já que teria emprego no campo, né? Seria uma questão intensa, toda essa mudança. Seria uma mudança cultural, a gente ia ter que começar isso nas escolas, né? A agroecologia, ela estaria como disciplina dentro das ciências, ou dentro da geografia, ou sozinha. Então esse trabalho teria que começar bem na base, bem de baixo. E não é o interesse do capital que isso aconteça. Apesar que a gente vive uma onda saudável, né? Tudo é biodegradável, tudo é light, né? Existe uma moda sobre tudo isso, a onda verde. É bom que dessa moda a gente tire realmente soluções práticas, né? A gente comece mais a ser saudáveis na sua alimentação, né? Evitar industrializados. Bom, ela tem um ponto positivo também, apesar do marketing, né, bem falso assim das grandes empresas. Ok? Aí na página 168, para a gente encerrar mesmo, a gente tem o preparando-se para o vestibular Enem. Né? Leia o texto que segue. Radiografia do século XX no seu final, século passado, né? Metade da população do mundo, cerca de 3 bilhões de pessoas, vive subalimentada, enquanto outros 10% sofrem graves deficiências alimentícias, totalizando 60% dos habitantes com algum tipo de problema de nutrição. Do outro lado, 15% das pessoas do mundo estão superalimentadas. Os alimentos não faltam, há excedentes agrícolas, conforme os critérios de mercado, não das necessidades humanas. Com base nos dados apresentados no texto, um aspecto marcante da situação mundial sobre a fome no final do século passado e início deste milênio é. Então vamos pensar aqui. A gente sabe que, por exemplo, a África ela sofre muito com a questão da fome, da desnutrição. Não faltam alimentos. Vá numa feira, fim de feira, você vê que tem muita coisa espalhada pelo chão, desperdício. Tem muita coisa que volta com os feirantes. E aí pergunte a um feirante o que é que tá faltando. É o tomate com a cara meia feia, a banana com a casca meia podre. Mas se você for ver, é só retirar aquela parte e eles estão em qualidade. Eles estão aptos a uso, a consumo, né? Mas as pessoas não compram. Ok, esteticamente é feio, então as pessoas não compram. Raramente alguém vai querer comprar assim. Então por que a gente não faz uma divisão sobre isso? Né? Por que isso não é doado? Por que de repente o Estado não compra, né? Esses produtos mais feinhos, mas que não tão podres, tá? Eles não devem ir pro lixo, mas acabam indo. É uma questão de desperdício também. Então na África, ele tem esse problema aí, né, de distribuição da alimentação. Tem alimento, ela não é distribuída de forma correta, sobra, vai muito pro lixo ou vai muito para um grupo específico. Agora, isso não é um problema de país pobre, não. País rico também sofre com isso. Por exemplo, lá nos Estados Unidos. É um país rico, central, que produz muito, como a gente viu, né? Indústria, tem minérios, tem tudo, tem agricultura. Porém, os Estados Unidos peca na alimentação, porque consome muito fast food. Pô, a pessoa pode comer 10 hambúrgueres, né? 10 batatas fritas, mas vai faltar alguma coisa, alguma vitamina A, B, C ou D, né? Então essa não é uma alimentação ideal. Então não é simplesmente o fato de comer muito, é comer certo, tá bom? Por isso que a gente tem esse problema no mundo de desnutrição. Às vezes está desnutrido, mas come, vai estar faltando alguma coisa, um ferro, um cálcio, enfim. Então a primeira questão é a letra A, o aumento da desigualdade social devido ao desenvolvimento diferenciado entre os países. A segunda questão pergunta, né? Os cultivos modificados geneticamente vêm sendo fortemente criticados e repudiados em sua comercialização como alimentos por alguns setores da comunidade internacional.
Assinale a alternativa correta que indica a denominação desses alimentos. Poxa, isso é muito fácil, né? Alimentos geneticamente modificados são os transgênicos, a letra E. A pecuária em que o rebanho é criado obedecendo aos métodos modernos, olhe, que permitem uma seleção do gado para corte, reprodução ou leite, utilizando pasto plantado e rações suplementares, é denominada aquela pecuária que é mais detalhada, que tem um controle do gado, que ele come a ração específica, que a carne de primeira, que claro é mais caro, o gado, o leite é mais caro, né? Que existe investimento de muita tecnologia. É a pecuária intensiva, a letra A. Tá bom, meu povo? A gente encerra, né? Deu tempo de fazer toda a revisão aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos encerrando por aqui. E nas próximas aulas a gente entra no capítulo 12. Tá bom, senhores? Até lá, até a próxima aula. Tchau, 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 tchau.